Olá pessoas, tudo bom? Hoje, domingueira, vamos falar de um anime que, na minha opinião, é o próximo Dragon Ball, que é o The God of High School, tá? Antes da gente passar pro anime, deixa eu falar sobre algumas coisas. Eu quero fazer um vídeo sobre Digimon que eu tô assistindo, então mais faz 2 semanas aí, ou 3 até, eu faço um vídeo sobre Digimon. E tem alguns outros animes que eu tô assistindo que eu vou só falar se for muito interessante. Além disso, eu já assisti os filmes de Konosuba, Bunny Girl e Boku no Hero Academia. Que por sinal, ó, tá uma. Porcaria! Eles, eu já assisti todos. Bunny Girl eu me ter trazido um vídeo só pra ele, pra falar sobre as coisas assim, parte científica, que é a minha área aqui, viagem no tempo, essas bagaças tudo aí. É, eu acabei deixando, mas pra semana que vem eu já prometo que eu já trago pra falar deste anime, tá? Ignorem o gameplay de fundo, porque é mais prático pra mim só gravar minha voz e sair mais eloquente. Então, bora falar de God of High School, tá? O God of High School, a gente começa com os três protagonistas, sim, são três, não é um só. Tem um que se destaca mais, mas são três ainda, né? O Mori Jin, que por sinal o cabelo dele lembra o Goku, não é à toa, mas eu não vou falar por quê, porque é spoiler lá pro parte 2 eu acho já. E aí, Mori Jin, ele é convidado pro torneio, o torneio do The God of High School, que muitas vezes vão se referir só como GOH, por praticidade. No anime eu acho que não, pelo jeito que está sendo dirigido o anime, inclusive parabéns às partes técnicas desse anime, que estão fora da realidade, né? Várias coisas que no mangá ficou aquela sensação de isso ficou estranho, isso não encaixou legal, isso quebrou o clima, foi removido ou alterado para funcionar melhor no anime. Uma dessas cenas aí é aquela cena da ponte do episódio 2 com a Mira perdendo a espada dela. Ela é bem diferente no mangá, apesar do conceito final ser o mesmo e a cena em si deles procurando a espada tudo ser igual, mas toda a cena em si ela é um pouco alterada. Antes disso, vamos falar um pouco da história aí, para quem não conhece se sentir interessado. Nessa cidade aí da Coreia, tá? Não é realizado só na Coreia esse evento, tá? O God of High School, mas como a sede da empresa que desenvolve é na Coreia, então ela acontece. Os organizadores principais estão na Coreia. Vai ter o torneio. Quem ganhar pode pedir uma coisa que será realizado pelos idealizadores do torneio. Dentre eles, né, os competidores, está o Mori Jin, que é o nosso protagonista, um lutador de Taekwondo Renovação. Eu já chego lá nesse Taekwondo louco aí. Também teremos a Mira, que é uma espadachim. Dentro do torneio, desde que não seja arma de fogo, você pode usar a arma que você quiser. Tem um maluco lá de taco de beisebol, ela usa espada e mais pra frente aparecem umas outras armas aí, mas armas mais de luta mesmo, a maioria. E nós temos, né, o Downey, o lutador de karatê do grupo, né? Ele é lutador de karatê cordial. Karatê cordial é o karatê comum, porém mais desenvolvido para resistência. Você bate forte e aguenta bastante o tranco. É um karatê que exige muito do corpo, então o cara tem que treinar muito pra chegar no nível que aparece no anime ali, em resistência de aguentar as porradas, né? Não do jeito que tá absurdo, né? É anime, né? O mais realista que você conseguir imaginar daquilo ali. Com adições de algumas técnicas que deixam os golpes mais limpos, né? Mais diretos. Ou seja, você entra na defesa do inimigo. Isso é legal porque mostra que o criador ele tem um grande conhecimento sobre artes marciais, tanto é pelo design, movimentação das pernas, das mãos. Os golpes não parecem aqueles golpes impossíveis na maior parte do tempo, parecem golpes mais pé no chão, né? Tirando a parte lírica da história que tem, né? Fora isso, tem nego, por exemplo, que tem poder lá, vocês vão ver mais pra frente lá, que não faz diferença, né? E a luta que eu tô mais ansioso para ver aí de todas desse primeiro arco aí é contra o do Mori contra o Ipio Park, que eu acho que vai ser no episódio, acho que o 7 ou 6 alguma coisa assim.
É o clímax dessa parte do torneio. E o desenvolvimento da obra é muito bom. Ela é ritmada, ela não fica se perdendo, ela tem alguns problemas com esquecer o que fazer com personagens ou esquecer que os personagens existem. São duas coisas que aparecem muito nesse anime, né, na obra original, no caso, né? Que é personagens que ele não sabe o que fazer com aquele personagem, ele simplesmente ignora eles por um tempo até pensar em alguma coisa para fazer com aquilo lá. O personagem que mais sofre com isso é a Mira. Vocês vão ver que ela dá umas sumidas assim, ou ela é retirada para escanteio com muita facilidade da história até um certo ponto. Até a parte onde que eu li, no capítulo 434 do mangá, ele deu uma resolvida nisso e mesmo assim ainda sofre um pouco disso. Mas é muito é, desenvolvimento de personagens. Personagens secundários, uma coisa que é um problema para Dragon Ball, que começou um problema, mas o autor conseguiu resolver, é o problema de escalonagem de poderes. Por exemplo, no Dragon Ball, nós começamos lá o clássico, aí depois tem o Z. Esse é mais Dragon Ball Z, tá? Esse agora faz coisa, mais parecido com Dragon Ball Z. Ele tem aquele parte lá. Aí chega, por exemplo, no Freeza e você começa a pensar: ah, lá no Vegeta tinha mais de 8.000. Aí aqui ele tem mais de 1.000.000. Que escalonagem de poder maluca é essa? Então ficou muito absurdo. Então deu aquelas baratinadas na base de poder. E aí chega no torneio do poder, você começa a pensar: peraí, você tá me dizendo que o Kuririn agora derrotaria o Freeza da Saga Z? É isso que você tá me falando? Ele tem mais de 1.000.000 de poder também? Então ficou meio confuso, né? Já nesse aqui, os poderes vão escalonando por causa da habilidade dos personagens que vai tendo. Então, por exemplo, eles vão lutar aqui no torneio normal. Aí eles vão enfrentar esse cara, vão enfrentar esses caras, pá. Passou o torneio normal, tem o torneio mundial. É que esse é o do país, e aí vai ter o mundial. Então passa pro Mundial. Os caras que estão no Mundial são caras que estão no calibre dos personagens ali, porque eles também ganharam o torneio do país deles, né? Então eles têm todo esse arco de crescimento dos personagens e tudo mais. Eu acho que é o regional, depois é o. Eu não lembro agora se é o do continente. Eu acho que é o país, continente e mundial, se eu não me engano. Se eu estiver falando errado, me desculpe, porque eu particularmente não lembro de cabeça, porque, meu, 434 capítulos é muita coisa. E ler mangá não é igual assistir. A gente não grava voz, áudio, trilha sonora, nem nada. Falando em trilha sonora, o anime acertou muito na trilha sonora. A batida rápida, eclética, diferentona, que encaixa com o ritmo acelerado da história, com a atitude, com o jeito que os personagens são. Então, são personagens que têm um grande crescimento é, dentro da história, não tem aquela barriga que costuma ter, e são personagens que têm um impacto na história. Ah, o cara vai enfrentar um lutador lá da Suíça. Ah, o cara da Suíça, ele luta com uma, sei lá, uma flauta. Tô inventando aqui, não tem esse personagem na história. Ele tem um encaixe, alguma coisa na história que vai coisar, a atitude dele impacta nos personagens, né? Poucos personagens na história você vai ver eles lutarem e depois não terem uma finalização, uma conexão ou um impacto. Ele tem alguns temas mais maduros, ele sabe trabalhar a narrativa de uma forma que não fique incômoda, com pontas, fechando várias pontas soltas com o tempo. Algumas demoram, viu? Algumas pontas soltas, onde eu li, deve ser umas duas ainda lá do começo. Então, ele vai fechando e abrindo várias coisas que ele tem intenção de fechar, tá? Então, sempre que ele abrir alguma coisa, você vai ver que mais pra frente, em algum ponto, ele fecha essa coisa que ele abriu, né? Os vilões vai demorar para aparecer, tá? E, tipo assim, vários plot twists em alguns momentos ali que você não espera.
Então, realmente, a narrativa é muito bem direcionada em questão de pegar o espectador de surpresa. Ele é muito bem escrito. Apesar de que o próprio ator acha que não, mas é bem escrito. Uma coisa ou outra precisa ser arrumada ali em questão de utilidade, porque você saber utilizar alguns personagens e tudo mais é um problema que ele tem. Ele não sabe muito bem o que fazer com alguns personagens, mas a maioria deles é muito bem utilizado. Então, toda vez que você vê que tem um personagem que, putz, esse personagem ficou meio assim jogado, não se preocupe, mais pra frente ele vai dar uma continuidade com aquilo ali, mesmo que demore um pouquinho. E pra finalizar, vamos falar um pouco sobre as artes marciais que aparecem aí, né? Tem esse negócio do Taekwondo Renovação. Reza a lenda, tá? Isso aí é uma teoria da conspiração, que na minha opinião faz sentido, mas ok. Que uma Coreia desenvolveu um Taekwondo pro militar, né? Que é aquele Taekwondo mais militar. E a outra Coreia fez um Taekwondo meio que para counterar esse Taekwondo militar. Não faz sentido nenhum porque, né, bala hoje em dia fala mais do que luta. O cara que no meio do tiroteio sabe que agora é hora de sair no soco e mantém a calma e já ganhou mesmo que ele não lute nada. Porque é muito difícil uma situação dessa. E aí a gente tem esse daí. Teoricamente, o Mori sabe um taekwondo que foi criado pelo avô dele, que é um cara muito pica na história, atrás para counterar esse taekwondo counterado, entendeu? Esse taekwondo aí counterou e aí os caras criaram um em cima desse. Se eu não me engano é isso, tá? Basicamente, tá? É um taekwondo que ele quebra a defesa do oponente e também ele dá golpes mais pontuais. Como assim? O Taekwondo, para quem nunca viu, nunca lutou, ele acerta pontos mais frágeis do oponente, que é a costela, a têmpora, né? Tornozelo, a munhequeira aqui da mão e o umbigo. São pontos onde o corpo não consegue resistir muito bem, que são pontos muito sensíveis. Então você pega em pontos mais sensíveis para derrubar o adversário mais fácil, né? Querendo ou não, é um ataque de pressão muito forte. Então você pode, por exemplo, tomar um chute na cabeça do lutador de karatê e você aguentar de boa. Do lutador de taekwondo que ele vai mirar um pouco mais na têmpora, você ficar um pouco desnorteado ou até tonto, ou às vezes, dependendo da pessoa, até desmaiar com a porrada. A ideia desse estilo é isso. Com esse, ele consegue quebrar a defesa do adversário e justamente atacar dentro disso mais facilmente. Então, são golpes com velocidade e força muito alta em pontos muito frágeis. Então, ele debilita o adversário muito fácil. Por isso que o Mori, por exemplo, é extremamente poderoso dentro da história, porque teoricamente é uma técnica absurda, onde você quebra a defesa do adversário e facilmente entra nela com golpes precisos em pontos que você fragiliza o adversário muito fácil, né? Ou seja, quem sobreviver a um chute desse aí é um monstro. Você não precisa nem dizer que a história é totalmente fantasiosa, os negros têm poder sobre-humano, tá? Então, ignorem a parte que a galera voa na parede, a técnica é muito bem elaborada e posta na história. Para finalizar de vez aqui, que eu tinha esquecido, o motivo da. Lá no Dragon Ball a gente tinha semente dos deuses, que pra mim nunca fez sentido ninguém ir atrás tentar descobrir como ela funcionava para criar uma cura ou alguma coisa assim, né? Mesmo que não desse depois, pelo menos, né? Isso aí, todo mundo ignorou isso. Nesse aqui a gente tem as nanomáquinas, Kojima Proves, porque as nanomáquinas, elas têm uma tecnologia para curar os competidores do GOT e os juízes em questão. Elas são muito poderosas. E tem uma bizarrice que a Mira quebra o pescoço do Mori lá. E aí eles usam a nanomachine lá e cura rapidão lá o pescoço dele. Mas ok, é bizarro. E dentro desse conceito, não é só um negócio jogado ali. Muita gente tem interesse nessa tecnologia. Como o lutador de karatê, o amigo deles lá, que tem
o design mais genérico de personagem ever, e mesmo assim é foda. Né? Todo mundo tem orelha de lutador de MMA nesse anime, né? Nessa história. E Renate atacada, porque todo mundo sempre com o nariz vermelho. Eu achei que era, tipo, o cara tá com o nariz vermelho e vai falar que tá doente, por isso que ele foi mais lento, alguma coisa assim. Não, é só o design mesmo do personagem. No demais, tá? Eu recomendo pra você assistir. É muito bom, é bem descrita. O personagem principal é carismático e não é aquele personagem bobão de shonen. Ele é inteligente, ele sabe o que ele tá fazendo, ele entende a intenção das pessoas e ele é aquele personagem que se importa realmente com os outros. E dentro do conceito que vai aparecer lá pra parte 2, eu acho, lá depois do episódio 12, vai encaixar perfeitamente na narrativa do personagem. Eu não vou dar spoiler porque é algo que mexe bastante com a história em si, né? E, para quem não reparou, a história tem toda uma mitologia construída e essa mitologia ela vai sofrer alterações durante a história. Como Dragon Ball, por exemplo, que no começo era a lenda do Rei Macaco, no final era alienígenas invadindo a Terra. Então, sofre essa alteração. As alterações fazem sentido. Várias coisas que são mostradas como pontos fora da curva já estavam lá no começo. E aí a gente tem todo o desenvolvimento de personagem bem elaborado na história. Então é isso. Eu chuto aqui, com certeza vai ser um próximo Dragon Ball da vida. Escalamento do sucesso, possivelmente o mesmo tamanho. Diferente de Tower of God, eu achei bem superior em questão de qualidade de narrativa e tudo mais. Merece mesmo. Esperando aí, Solo Leveling. Para semana que vem eu vejo se eu faço o filme de Bunny Girl que eu deixei passar. Alô, valeu, até mais, fui.